Essa será a nossa principal média móvel. Nenhum gráfico deve ser analisado sem auxílio dela. Para configurar um template que vai te ajudar a interpretar o método discricionário, Price Action, da forma que eu enxergo, você vai precisar de 3 médias móveis. A primeira delas é uma média exponencial de 9 períodos, a segunda uma média simples de 21 períodos e a terceira uma média simples de 200 períodos, junto com o indicador de volumes. Um método discricionário permite que você perceba o sentimento do mercado em zonas de interesse. O que seria essa parada de zonas de interesse? Suportes e resistências, linhas de tendências, regiões de Fibonacci, e te traz maior clareza quanto à mais provável direção que o mercado tomará. Primeira média, exponencial de 9 períodos aplicada ao fechamento. Essa média móvel de 9 períodos é a melhor média que temos para capturar movimentos fortes no mercado. Se um ativo estivesse movendo muito forte, para ambos os lados, a média de 9 será útil para o nosso trailing stop, ou seja, para o nosso stop móvel. Um movimento que consideramos como forte é aquele movimento que tem uma inclinação maior do que 45 graus em sua tendência, seja de alta ou seja de baixa. Vamos ver o que é essa parada de movimento maior ou menor do que 45 graus. Olha que interessante. A média de 9 é essa tracejada branquinha. Olha como o preço respeita ela quando o movimento é maior do que 45 graus. Olha como respeita, como escora nela. E ela funciona, nesse caso aqui, numa tendência de queda, como resistência dinâmica. É uma resistência que acompanha o preço. A próxima média, de 21 períodos. Essa será a nossa principal média móvel. Nenhum gráfico deve ser analisado sem auxílio dela. Ela revela o viés direcional de um ativo, atua como imã e diz ao trader onde haverá áreas significantes, como suportes e resistências, tá? Vamos utilizar essa média para podermos definir em qual situação estamos e qual será a nossa visão para a tomada de decisão no mercado. Configuração média móvel de 21 períodos simples aplicada ao fechamento. Opere com a média de 21 e não contra ela. A maior parte dos seus trades devem estar em sincronia com a média de 21, ou seja, a favor da média de 21. Se a média de 21 sobe de forma suave, seu foco deve ser quase sempre procurar por compras. Inversamente, se a média de 21 estiver declinando de forma suave, o seu foco deve ser quase sempre procurar por vendas. Use a média de 21 como suporte e resistência. Então, quando a média de 21 estiver subindo, ela servirá como suporte forte. E se a média de 21 estiver caindo, ela servirá como forte resistência. Procure por compras ou vendas na ou próximo da média de 21. Então vamos analisar os pontos de entrada da média de 21. Primeiro deles, exatamente em cima da média de 21. Então nós vamos entrar quando um desses eventos acontecerem em uma dessas 5 regiões que eu estou explicando agora. Então, exatamente em cima da média aconteceu algum evento, pum, eu entro. Ou um pouco acima da média de 21, num ponto 2. Aconteceu algum evento, pum, eu entro. No ponto 2, eu entro comprado ou vendido. Por quê? O ponto 2 é compra. Está subindo acima da média. Preço acima da média. Está em viés de alta. Ponto 2, compra. Ponto 3, inversamente, venda. Mais provável, venda. Porque está abaixo da média de 21. Ponto 4, e aí? Eu compro ou eu vendo? Muito abaixo da média de 21, a média funciona como imã. Então, quando o preço foge de forma discrepante de uma média, ele tende a vir buscar a média. Guilherme, mas a média não pode acompanhar o preço? Sim, porém quando ele foge de forma discrepante, ele tende a fazer isso aqui, ó. A média vai descendo, mas ele sobe corrigindo. Aconteceu uma notícia, alguma coisa que o preço fugiu de maneira brusca da média. A tendência é que ele faça uma boa correção. E aí a gente coloca outros conceitos, como o conceito de parede, conceito que eu ensino no e-book Como Ler o Mercado de Forma Simples e Objetiva. Tem várias lives no YouTube que eu falo sobre isso e tudo mais, tá? Uma coisa conversa com a outra, uma coisa conflui com a outra. Nada fica muito tempo longe da mediana. Estatística. E o ponto 5, o oposto.
muito acima da média, nós vamos procurar prioritariamente por venda, porque funciona como um imã da mesma forma do ponto 4. Só que no ponto 4 é compra, no ponto 5 é venda. Média de 200. Essa média móvel é bem relevante na hora da nossa tomada de decisão. Parece mágico como o mercado obedece essa média em determinados momentos do tempo. Servirá tanto como ponto de suporte e resistência, como um balizador para a tomada de decisão. Média móvel de 200 simples aplicada ao fechamento. Ela funciona muito bem como imã quando ela está flat, ou seja, quando ela está praticamente como se fosse uma linha reta. O preço tende, quando foge de maneira brusca dela, tende a voltar rápido a buscar a correção. Vamos utilizar essa média móvel em todos os time frames. É bem difícil que um ativo não respeite a média de 200. Pontos importantes que devemos saber sobre ela. Fundamental que seja plana, sem tendência, para buscá-la trabalhar ela como suporte e resistência. Use como suporte, use como resistência ou como imã, como eu acabei de explicar. Observe como a média está flat, parecendo aqui uma linha reta, né? Uma linha de suporte. Olha como o mercado, quando foge de forma brusca, ele faz uma correção rápida, ele tende a buscar a região da média, não é um ponto exato, é a região da média.